Olá, queridos amigos. Como sempre, nossa lição dos domingos, Rav Lightman no estúdio. Estamos ensinando e explicando. Somos professores da sabedoria de Kabbalah e o tema é o homem e o trabalho. Estamos falando do trabalho espiritual, que é o trabalho. A metade da vida do homem está no trabalho. Não nos preparamos desde jovens. Aonde vou trabalhar, o que vou fazer, como vou sustentar-me. Hoje em dia tudo isto acaba-se. Isto é um ponto pouco explorado, porque estamos em uma geração bastante interessante, vamos dizer assim. Estamos em uma situação interessantíssima, onde o trabalho que criou o homem e que determinou toda a nossa vida social, individual, e ao redor de toda a Terra, de pronto tudo isto começa a perder o sentido. A pessoa já não está inclusa neste sentido da palavra. Diz, por certo, Rav disse, sim, o homem, desde o seu início, está preparado dessa maneira. E o que vai acontecer com o trabalho? Marx escreveu sobre isto. Falou que chegaremos a um ponto, a um estado, a outro tipo de relacionamento, de aproveitamento do trabalho. E cada um trabalhará o que poderá e terá tudo o que necessita. Mas hoje em dia tudo isso desaparece. É dito que desaparece, não funciona mais, não existe nada, simplesmente se sente, recebe. De que trabalho é possível agora falar? Porque aonde vai estar o trabalho? Aonde se vai buscar diferentes lugares de trabalho? Já faz tempo quanto se ganha deste trabalho e o que é preferível com relação ao outro, o tipo de escolha. As pessoas escolhem trabalho que lhe dá satisfação, prazer e o lado econômico também, evidentemente. Há trabalhos também que tem outro tipo de grau social, status, perspectivas diferentes sociais. Tudo isso desaparecerá completamente daqui a algum tempo. O interessante é que, junto com isto, desaparece também a arte. Pensamos que o trabalho, inclusive em todas as suas relações com arte, ciências, cinema, teatro, pouco a pouco vai mudar também. O sentido e o peso disto. Rav diz, não, precisamente se pode entender que não vai se escrever somente novelas. Antes de mais nada, Rav diz, a humanidade muda e por isto, tudo que hoje em dia é possível entregar ao homem, que tem que ter de parte de outro. Isto não se toma. Não se leva em consideração, quer dizer, se alguém escreveu alguma coisa, não me interessa. Nosso ego começa a subir cada vez mais, quer algo mais elevado. O melhor, algo não tão elevado no sentido emocional. Algo com peso. Se nós vivemos, então, que seja algo intenso. Assim, todo tipo de aventuras, todo tipo de vivências. Na televisão russa, em especial, você vê muita coisa nesse sentido. Escutei sobre sistemas na TV, sobre arte diferenciada.
Aí, seriados cheios de meninas probes que se tornam ricas, aquele tipo de bobagem. Mesmo que não trabalhem, que não vencem. Então, o que a pessoa vai se ocupar caso ela não tenha uma vida densa interna? Isto, pouco a pouco, vai desaparecer e que vai ficar para o homem. A isso me refiro. O que é que vai ficar? Nada, nada vai ficar. Somente o sentido da vida de uma forma abstrata. Sem música, sem nada. Não há arte, não há filme, não há nada. Não há cinema. As pessoas vão criar certamente robôs. Tudo isto vai funcionar, digamos, pelo bem da humanidade. Digamos. Assim, se nós fazemos isso de forma limpa, vamos chegar a isso. O que passa agora não há trabalho, ninguém te obriga a trabalhar, a fazer coisas ou inventar coisas. Isto somente, digamos, que vai acontecer. Diz. Tem filmes terríveis sobre o futuro. Hollywood mostra isso, sobre um futuro sombrio, tenebroso. 11 mil filmes são feitos em Hollywood sobre um futuro tenebroso. É difícil ver tudo em um ano. Aqui nos empurra na... As pessoas vão parar e ficar contemplando a vida? Não, por certo não. Por certo não. É impossível alcançar o sentido da vida estando sentado pensando. O sentido da vida é possível alcançá-lo, porque construímos entre nós um sistema de conexão internalizado. E dentro desse sistema vamos começar a sentir um novo mundo, e cada vez mais novo e mais novo, mais alto, mais elevado, em dimensões completamente diferentes. Nessas 3 dimensões do nosso mundo, tampouco vai ter um fluir do tempo. Nós saímos mais além da luz. Por sobre a comunicação, por sobre a psicologia, nos elevamos a sentidos diferentes, a graus diferentes, completamente diferentes. E as relações interpessoais mudaram e mudarão. No nível de comunicação internalizada, não como há atualmente, mas algo mais elevado, se converterá em um só corpo, em um só homem. E não que estamos desconectados, mas adicionalmente ao nosso corpo, ao nosso mecanismo, vai formar-se uma conexão espiritual entre nós. E assim começamos a sair a um mundo diferente. E agora vamos passar às perguntas. O que quer dizer a palavra trabalho? O que é o trabalho da alma? O que é o trabalho internalizado do homem? Se não existe trabalho externo, a que se refere como este trabalho Rav, o trabalho espiritual dos cabalistas chamam, o esforço contra o desejo. Sim, contra o desejo, quero permanecer, vou ao trabalho. Isto é o que nós chamamos em nosso mundo trabalho. Por um momento, digamos que se apesar de tudo me levanto e vou, isto já é o meu desejo, que tomei o meu desejo de descansar e superei esse desejo. E me imaginei que vai ser mais conveniente levantar-me e ganhar dinheiro. Então, tenho que construir para mim esse sistema. São forças que me obrigam a criar esse sistema em que o meu desejo tem um caminho e eu tenho um desejo que tem que ser superior a isto. Tenho que superar meu desejo menor para um desejo maior. Isto é o que está relacionado com o trabalho corporal. Eu mudo um desejo pelo outro. Tenho algo que me convém. Este é o trabalho físico em nosso mundo. Pode ser um esporte, artes, qualquer coisa. E disto tenho que me elevar a um desejo superior pela união, mas a pessoa pode superar a si mesmo e realizar algo. Então,
A isso se chama o seu trabalho físico, mas se não é capaz, então há que se chegar devagar. Afinal de contas, através de todas as influências sobre a pessoa, ele é capaz de adestrar seus desejos, porque vai envergonhar-se dos outros ou vão dar todo tipo de sofrimentos. Se são capazes de mudar o seu desejo e determinadas ações, aí se chama trabalho em nosso mundo. E a pessoa, afinal de contas, quer fazer esse trabalho, porque senão vai trazer-lhe problemas isso. Qual a diferença entre trabalho espiritual? Um momento, o trabalho espiritual não é possível de ser realizado em definição. Quer dizer, inclusive, se me matam, se me queimam, não importa o que façam comigo. Apesar de tudo, não vou ser capaz de realizar esse trabalho. Exige de mim, antes de mais nada, há que se entender esse estado primitivo. Quer dizer, o trabalho espiritual é um trabalho que a pessoa, por si própria, desde o início, é incapaz de realizar em seu lugar. E por isso se chama Avodat Hashem, o trabalho do Criador. O tema é que pedir do Criador que faça em seu lugar este trabalho, para isso você tem que fazer isto. Sim, essa petição, essa exigência, esse clamor que você tem que fazer para poder realizar, também tem que levar ao cabo. O trabalho em si você não pode fazer, porque esse movimento não está nos limites da nossa natureza, porque a qualidade de otorgamento e amor puro, desconectado da minha natureza. Não sou capaz de realizar tal como estou construído em meu lugar por meio da luz superior, porque eu tenho que convencer esta luz superior que eu quero muito que ele faça isso de forma física, porque esse trabalho vai estar para mim, porque sou eu que demando dele. Quer dizer, eu fiz tudo para que isto se realize. E por isso se chama meu trabalho, apesar de que Avodat Hashem, ele realiza. Mas eu que peço, que causo, que rogo que faça este trabalho. Me obrigaram a fazer isto e eu quero fazer ele. Me obrigaram a fazer este trabalho, Rav. Isto não é simples explicar assim. Preferiria dizer que nisto há uma liberdade de escolha de uma forma geral. Eu posso, de alguma maneira, dirigir isto a qualquer tipo de explicação e convencer-te de alguma outra maneira, mas eu quero ser claro e dizer que nisto há uma única possibilidade de liberdade de nosso mundo e nosso estado, o estado do homem, porque nos perguntam agora o que é esse trabalho a ser feito, qual o trabalho que o Criador tem que fazer, quer dizer, o que eu tenho que fazer de fato, qual é essa demanda? Eu tenho que fazer o trabalho que obriga a luz superior a realizar isto, que o trabalho obriga. O trabalho se chama petição, clamor. Eu tenho que querer muito, fazer esse movimento de uma forma natural, dar, renunciar completamente, sem nenhuma volta, sem isso é algo impossível em nossa natureza, é algo completo. Se podemos receber essa possibilidade se chama Or Olyom ou Or Hasadim, e aí eu posso dar de mim sem exigir nada e sem que persiga ou busca algum prêmio.
Isto como atua sobre minha luz superior que me influencia, isto aí está a minha força. Através do grupo, da dezena, e assim se faz. E com relação à liberdade de escolha, Baha'u'lláh diz assim: aonde está a minha escolha? Porque se não tenho liberdade de escolher, então cada um de nós é uma máquina que foi criada e que atua segundo forças externas que obrigam a trabalhar. E isto quer dizer que cada um de nós está preso, atado, fechado em o cárcere da providência superior, onde há sofrimento e prazer que nos empurram a todo momento. Portanto, essa liberdade não existe. Certo, diz Rav, a pessoa não tem liberdade nenhuma porque está totalmente fechada. Esta é uma reunião de forças e desejos em torno de nós. E atrai forças positivas ou negativas, e por isso a natureza maneja completamente. A pessoa tem liberdade somente quando é capaz de fazer uma restrição sobre o seu desejo. Так что свободы воли нету, а свобода воли начинается тогда, когда на меня начинает воздействовать. A transmissão tem um pequeno delay. Por isso não temos liberdade de expressão. Começa somente quando a luz superior atua sobre mim, me obriga por sobre mim. Por sobre a natureza, não sou capaz de trabalhar em otorgamento, na qualidade de otorgamento ao próximo. Aí nada muda, sem nenhuma necessidade de perseguir ou buscar meu próprio bem ou um prêmio de qualquer maneira. Isto já é uma qualidade espiritual que aparece nós. Com a aparição da luz superior, desperta em nós esta qualidade se atraímos de maneira correta. Isto quer dizer estar em círculo com os amigos, estudar determinados artigos e tratar todo o tempo de trabalhar sobre nossa conexão. Pergunta: a repressão, onde está o outro? Reprimir um desejo egoísta pelo outro? Que tipo de trabalho espiritual pode ser esse? Comprimir um desejo em detrimento de outro. É uma mercadoria, como se você trocasse uma mercadoria pela outra. Reprimir um desejo egoísta, digamos assim. Queria ficar assistindo televisão e vendo futebol deitado. E a minha mulher me diz: não, vai levantar, vai no mercado e compra batata. Então eu penso, o que eu vou fazer? Ou deito vendo futebol, preferível, óbvio, ou vou no mercado comprar batata. Se não vou ao mercado, posso dizer que as crianças vão estar com fome, a mulher vai ficar nervosa. Então faço um cálculo que é melhor ir e perder o jogo. É um cálculo egoísta, por certo, porque em nosso mundo não pode haver um cálculo que não seja assim. Inclusive, nossas tendências mais elevadas, o que quer dizer fazer um trabalho espiritual sem ser egoísta? Como posso fazer isto? Não é um exemplo como no mercado. Eu não posso dar um exemplo, porque em nosso mundo não há nenhum exemplo assim. Suponhamos que eu passo a parte do meu salário. As crianças famintas da África. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Pouco sabem que recebe de mim isto. Inclusive, somente em paz, simplesmente dou o dinheiro. Então, a pergunta é: para que faço isso? Aonde está o combustível? Sim, aonde vem as calorias necessárias para fazer isso? O princípio de desejo para dar, para ser o doador, um benevolente. Se somos um desejo de prazer, receber prazer, bem ser benevolente, ser um doador. Se eu não tivesse um prazer nisso, não poderia fazê-lo. As moléculas, os átomos não se movem se não existe uma força energética por detrás. Da mesma maneira, se eu um desejo por trás das coisas, inclusive do lado donativo, eu não poderia assim o fazê-lo. Não é o material, digamos, se é algo psicológico ou motivo.
Isso pode nos dar também muita energia. День, допустим, для того, чтобы заработать себе еду, а для того, чтобы заработать любовь, Digamos, ненависть, отомстить para comer no almoço, posso trabalhar para ganhar isso, mas para virar por ódio ou vingar-me de alguém, posso deixar de любовь и голод comer ou de viver. Há caos com relação aos desejos. Cada desejo, ele tem em si combustível e é proporcional ao desejo objetivo a ser alcançado. O amor, a fome, tudo na materialidade. Espiritualidade também, ao invés de fazer para mim, faço aos demais. Творца быть подобным ему. E a toda a humanidade, que é da realidade, ser parecido com o Criador, ou melhor, ensinar ao trabalho espiritual, só qualidade ou quantidade, sinais de trabalho espiritual de qualidade, é a relação entre qual você recebe. Нефиш, рух, нашима, хая и хида и так далее. 125 ступеней подобия Творцу. Мы должны пройти. Também igualdade com o Criador. Nefesh Ruach Neshama Hayayita. 125 graus de igualdade. Passar. A minha igualdade com o Criador se estabelece pelo meu amor ao próximo. O resultado disso que tenho que alcançar precisamente deixar de mim Заботе о других. Любовью в Кабале называется em amor próximo, sem nenhuma condição. Um amor, preocupação e desvelo. Um amor no qual eu sinto o desejo da outra pessoa dentro de mim. Uma empatia genuína e completa. Quero receber isto. нутро все свое. Я O que eu faço nesse sentido? Toda a minha essência, toda a existência, поэтому называется такое состояние toda a minha entrega é para satisfazer o desejo do outro. E por isso estamos nesse estado chamado de escravidão espiritual. As pessoas querem de conexão entre o físico e o espiritual. Qual é o trabalho nesse sentido? я бы не стал бы Não entende? Rav? никакие абсолютно. Não poderia existir esta conexão imediata entre esses dois mundos. Não há construir isso. Pensaria somente que é dado um grupo, um guia, um professor, um estudo, que nós devemos usar isso para dirmos-nos corretamente ao trabalho espiritual. Pergunta: você, o que quer dizer trabalho do Criador? Свет его работает. Он меняет нашу природу. Он меняет нашу. Rav, Мы только просим его. ele trabalha a sua luz, o Criador trabalha a sua luz em nós, muda a nossa natureza, transforma-nos. Nós somente clamamos ao Criador, faça isso. Nossa petição está formada isso do nosso trabalho físico, que nós conectamos em vacinas, quando nós desejamos criar esquemas, conexões corretas, que seja como um campo preparado, onde o Criador invista nisso. E essa é uma parte do trabalho é quando nós clamamos a Ele. Так что вот эти Nós pedimos ao Criador que crie conexões corretas entre nós. Nós tratamos de fazer tudo o que seja possível para que o Criador crie esses graus em nós. Há muitas perguntas, trabalhamos em nosso Творец, mundo. все-таки наш мир Творец создал, и эту работу создал. да. И даже есть такая работа, пишет нам тренинг Isso на também é criado pelo Criador no trabalho. Nosso mundo foi criado. Есть какая-то работа, которая да, Guia. Зачем вы не занимаетесь, продолжайте пока заниматься. Eu gosto do meu trabalho de atividade. Krav Maga. Isso vai ficar. Não, não vai incomodar meu trabalho. Eu trabalho de sacar. Não, não. То, что получится, Isso não é um trabalho muito diferente do espiritual e físico. ты получишь. Я не раз рассказывал, Alguém что был даже chama в Московском
московской группе. Когда-то такой был бывший чуть ли не чемпион мира по биатлону. Почему? Eu contei isso uma vez, que havia rapaz no grupo de Moscou que era campeão do mundo e converteu-se depois em ladrão, foi para a cadeia, anos de tomar ele. Ele pegou um e o grupo de Moscou falou sobre o roubo e começou no grupo de Moscou, depois apareceu também. Há um trabalho, digamos, a construir muito, talvez, que como essas mudanças são grandes na vida da pessoa. Olha, eu não trato de forma moral, ética, essa é uma liberdade de escolha das pessoas em mundo local. A pessoa tem que vir e sentir este mundo, como se ocupam, está a própria realização, o seu desejo, e tem que realizar nesse mundo. Ele tem que fazer isso, que ninguém pode fazer por ele. Por isso, natural, com este. Como é possível isto? Castigo pode ser a cadeia. Você limita a pessoa em sua realização, então tem que atuar na pessoa que tem que atuar corretamente. Existe um tipo de morte. Sim, morte também é uma coação. Ou a morte, ou que no lugar do morte, golpes, dificuldades. Isso é muito simbólico, pois isso dá-se à pessoa em realidade. Todos que transgrediram a lei têm que passar um curso de reabilitação em relação. Não. Essas cidades de correção antigas, alguém havia aqui assassinado alguém acidental. Havia um sistema de educação antigo chamado Cidade Refúgio, onde o cara foi criado pela humanidade, sim. E também esse sistema de cárcere nos Estados Unidos se chama sistema de correção, de educação. Não sei até que tu educa onde fala, mas nós já de alguma maneira fazemos cursos dos cárceres e tem muitas cartas dos presos e também dos diretores agradecendo. Como de manejar este trabalho? Como se expressar nesse aspecto de Kabbalah, de que a pessoa tem que ser chefe do trabalho, pode ser equivalente na Kabbalah. Se a pessoa trabalha junto com outro, patrão, empregados, físico e espiritual. Não, digamos, esses cabalistas estudam Kabbalah e trabalham juntos como pedreiros. Qual é a relação deles nesse trabalho físico? A relação deles é comum. Quais são o trabalho comum? Todas as pessoas são hierárquicas, mas na Kabbalah todos são equivalentes, amigos. Um dia o trabalho termina, na obra, nos sentamos no nosso trabalho comum, uma lição realizada, e uma diferença entre nós tem essas profissões. Uma coisa não puxa com a outra, porque no trabalho comum você não é amigo do chefe. Depende de como você divide as coisas. O ego, o criador, chefe e nós somos caros empregados. Eu, criador, somos um só. Eu tenho que fazer por minha parte. E juntos, com todos, criar um mecanismo de relação entre nós. E que dessa conexão possamos dirigirmos ao redor. Realmente. Assim também foi dito que ele se vende aos inferiores, às criaturas, como pais.
материальная работа Um trabalho físico para sobreviver, как она полностью foi criado pelo Criador. то, чтобы приблизить нас. O trabalho físico foi criado pelo Criador como resultado de nossa evolução e está dirigido à aproximação recíproca e não através Политические, государственные, desse trabalho de evolução. Nós passamos a diferentes formatos sociais, políticos do país, todo tipo de mecanismos, formas tais de conexão. E assim, ao final de contas, chegamos a um estado no qual o mundo experimentou hoje em dia. Por primeira vez durante milhares de anos da humanidade e do mundo, сейчас будут começamos a esse desenvolvimento, a perder dinheiro. Agora vamos começar a ver o dinheiro perder sua valorização, o trabalho neste mundo. Não vai haver trabalho. Não vai valer a pena. De forma paralela, a divisão da humanidade entre pobres e ricos, débeis, tudo isto vai perder os seus limites. E a hierarquia, em resumo, и перпендикулярные всевозможные. Все это сейчас будет расплываться, терять свою значимость. em diminutas partes, tudo isto se vai perder sentido. O peso disto Строилось ведь e o peso do conceito desta palavra, porque tudo isto foi criado sobre o ego e simplesmente vai. такое расслоение населения, когда Como podem haver ricos e pobres nessa estrutura hoje em dia? Uma separação de capas na população, de estratos sociais que toda a humanidade pode. Todas as pessoas vão ser pobres e poucas ricas. Quem vai sustentar esse sistema robótico? Quem vai criar e sustentar esses trabalhos? Vão ser os ricos. все миллиарды Mas a quem vai pertencer tudo isto? Certo, vão existir pessoas ao alto e todo o demais abaixo nesta pirâmide social. Nesse estado, a humanidade não pode existir. Eu não falo de todo tipo de socialismos ou comunismo ou outro sistema antagônico. Não importa do que cor, simplesmente eu digo que a natureza em si vai nos empurrar a um estado único, à conexão. E por isto nós passamos a este estado de separação da humanidade, somente para entender que isto já não tem lugar. Aonde vai tudo isto? Vou te dizer uma coisa: se nós somos capazes hoje em dia, de maneira gratuita, de alimentar as pessoas, de manejá-los, que se vistam, que vivam, construir casas, tudo isso não é um problema. Isto não tem valor, então. у тех, кто наверху миллиарды. Ну а дальше что? Se Человеческий os que estão alto na sociedade, уже нет, есть только o роботы. que acontece nessa Что estrutura остается social? нескольким тысячам, которые существуют? Não tem valor. А ты Somente vão existir тебе robôs. мешает то, что другие внизу Vai наслаждаются? ficar esses milhares vivem abaixo e os que vivem acima. Это проблема. Cada um vai desfrutar do seu próprio estado. По-любому, если рассуждать, но Os самое главное, de baixo desfrutem. Não, é uma questão essa. Não importa quantas mais de Kabbalah, vemos que a natureza vai nos empurrar a um estado consciente no qual vamos estar e teremos que entender que será uma forma de conexão com as pessoas em circunstâncias similares, porque nem o dinheiro, nem o salário poderá fazer algo por nós, ou será um sinal de dor. O vai para um
начнет espaço de observação e desde fora para dentro. Quem traz mais conexão vai atrair da natureza a energia, um estado superior e especial, uma igualdade a esse estado externo. E essas pessoas vão ser grandes, ricos e fortes, mas vão ser na medida na qual a humanidade possa entender que a verdadeira riqueza é a conexão entre nós. O centro do homem vai ser o trabalho efetivo, vai ser o trabalho das pessoas, mas o que acontece? A pessoa vai estar feliz ou não? Por certo, vai ter o inferior e o superior, mas são critérios diferentes, segundo diz Rav, o que é dado aos demais. Assim vão ser mais felizes, simplesmente mais felizes, mas mais respeitáveis, valorizados. Isso também vai ficar, por certo, vai ficar. Vai existir uma grande competência. Qual filme, teatro, isso vai ficar ou não? A arte vai ficar também? A arte vai expressar impulsos internalizados. A arte, tudo que possa expressar esse potencial vai ficar. Todo o restante vai ser para poder alimentar nossa besta, nosso animal. Qual é a diferença entre trabalho consciente ou inconsciente, você diria? O trabalho inconsciente é o que nós fazemos hoje em dia. Quero, digamos, tudo acontece de maneira automática nas ações da natureza, de forma inconsciente. E que caminho leva a isto? A consciência quer dizer que vocês começam a participar de forma consciente em entendimento, em pensamento, em programação antecipada. E assim abrem-se os olhos. Se abrem. Qual a diferença entre uma criança pequena e a pessoa adulta? Não estamos falando da força física, mas a pessoa adulta entende onde está e o que faz, mas a criança não tem essa percepção. A mesma coisa na espiritualidade, nós não entendemos exatamente o que acontece nesse mundo, não somos capazes de sentir corretamente. No momento no qual nós aspiramos a essas qualidades, começamos a perceber o mundo superior na mesma medida. Pode explicar, por gentileza, o que quer dizer que todos trabalhamos e fazemos o trabalho do Senhor? Entende as normas da natureza da luz superior. Então, qual é o problema? Contra a sua vontade, uma forma inconsciente se realiza esse trabalho. Há coisas que eu faço de forma consciente? Não. Todo o problema é tomar as funções do Criador sobre nós. Todo o nosso trabalho é mudá-lo. Você está em seu lugar, isso quer dizer que vai ser equivalente em qualidades, como ser completamente a sua relação com o Criador. E então, nessa mesma medida, você se converte como Ele, como por espelho e contemplação. Este é o nosso caminho, por isso nos elevamos e nos elevaremos. Rav, uma pergunta. Basulam disse que há um maçom psicológico e que nos imaginamos como egoístas em todo tipo de formas e que é possível descrever com a palavra prazer. Quer dizer, tudo que a pessoa quer alcançar é o prazer. Você tem que elevar-te por sobre esse prazer, esse querer, como se você estivesse limitando o seu próprio prazer, o seu próprio gozo, e estivesse frente ao anfitrião e que
para de receber isto. Eu paro de receber, me detenho no meu deleite, não quero mais realizar esta ação, na qual você me obriga. Antes de mais nada, quero colocar uma condição, que faço tudo isso de maneira independente desse entendimento. Por que faço tudo isto? Como um otorgamento, como um prazer, como um favor. Eu não quero ser escravo. Quero ser Adam com consciência. Quero ser como você. Pergunta: que quer dizer que este é o trabalho na escravidão? Qual é a diferença com o trabalho na saída e ao espaço espiritual? Quando nós entendemos que somos escravos dos nossos desejos, porém, si mesmo, que nos muda. E aí começa o trabalho do Egito. Começamos a auto-perceber essa situação e anelar essa equivalência. Isso se chama 7 anos de fome, essa percepção. Nos perguntam: como um chefe tem que ver os seus trabalhadores, os seus empregados, através de que filtro? São meus filhos, meus empregados, meus escravos? Simplesmente o chefe. Digamos em uma fábrica qualquer, ao redor do mundo. Como tem que olhar a mim? Como chefe tem que olhar os seus trabalhadores? Como tem que relacionar-se com seus empregados? Não tenho algo assim de como ele tenha que olhar. Tem que fazer segundo as normas desse mundo. Tem que ver o que os seus superiores exigem dele e depois atuar. Porque senão não vai ser um chefe. Vão despedi-lo. Mas se está em sua capacidade, tem que ver os seus trabalhadores como os seus trabalhadores, antes de mais nada, porque senão não vai levar ao cabo o trabalho exigido pela empresa. Tem que olhar de maneira corporativa, tem que preocupar-se de forma máxima. Isso não tem nenhuma relação com Kabbalah. Pergunta: para diferenciar esse tipo de pergunta, há pessoas que estudam Kabbalah e querem saber como relacionarem-se como seus empregados. São chefes, são pessoas empregadoras, querem saber se a Kabbalah modifica essa forma, esse modus operandi no mundo real. Todas as pessoas são iguais ou não, afinal de contas? Como se relaciona com isto? Um amor interno ou externo que se exige dele? Olha, o que nós estudamos de sabedoria de Kabbalah, queridos amigos, o que nós estudamos somente tem relação com o grupo de cabalista, onde nós queremos usar essa estrutura e essas forças espirituais e princípios adequados, adequarmos-nos aos amigos do grupo. E em nenhum momento relacionamos isso com nossa vida no trabalho. Se a sua família está entregue nisto e vai para o mesmo caminho, ótimo, mas não no lugar na academia, entre a tua parentela, no trabalho. Isso não tem uma relação com o seu cotidiano. Eu de verdade aconselho, não misture esses dois mundos. Eu sou o chefe faz 15 anos no meu trabalho, estudo também psicologia e observo essas estruturas, e as pessoas dizem que nós somos chefes diferentes. Sim, tampouco é necessário. O melhor, o máximo possível é aplicar ao trabalho coletivo, mas não mostrar essa aplicação direta da Kabbalah, que quer dizer adquirir letras do trabalho espiritual. As letras do trabalho espiritual se refere a adquirir uma quantidade específica de conexões corretas entre os amigos do grupo. O trabalho em 3 linhas, que quer dizer? O trabalho em 3 linhas é a conexão completa entre as minhas inclinações, entre o desejo de desfrutar egoísta e, por sobre isto, fazer tzimtzum por esse desejo.
Não mais que sua realização. Então, passar a linha direita quer dizer receber a luz superior e levar a cabo dentro de você uma qualidade de otorgamento e a linha intermediária quando a linha esquerda e direita se conecta em mim numa combinação correta quando eu posso usar o meu ego à medida na qual está dirigida ao otorgamento. Uma pergunta. Eu não quero saber exatamente como acontece de uma forma geral, mas quero saber como os egoístas têm que conectar-se, mesmo no mal do mundo. Não conectarmos entre egoístas, isso não tem uma função prática, mas nos conectamos em grupos. Não procurar pessoas egoístas para conectarem-se a ela para otimizar o desejo, mas em grupos cabalistas, com ponto no coração, com essas faíscas internalizadas que estão dispostas a buscar o sentido da vida, a sacrificarem o seu tempo em detrimento ao outro, dar os seus esforços para conhecer o sentido dessa vida, o porquê sofrem sem conhecer o sentido de para que vivem. É esse tipo de pessoas que nós convidamos e criamos com eles e para eles, círculos menores, dezenas, e lhe damos o método e a oportunidade para que dentro dessa dezena possam anularem-se a si mesmas e conectarem-se entre si, para que possam sentir ao Criador. Esta dezena é um clique de realização, um sentido de sensação espiritual no qual podemos e somos capazes de sentir a qualidade de otorgamento e amor chamado Boré. O resto das pessoas, nós não convidamos a isto, não avançamos para isto, além do que queremos que a única questão aqui é que nós estejamos conectados. Não lhe falamos sobre força superior, simplesmente nós dizemos da conexão, que precisamos estar em círculos, prestando atenção no que flui entre nós. Vamos ter mais tempo livre e o mundo vai estar melhor, que se não é assim, o mundo vai estar pior, degenerado, que vão estar devorando-se uns aos outros. É disso que nós tratamos ao falar às pessoas. E temos que formar este círculo com pessoas que estão dispostas a alcançar o sentido da vida. E ao restante não prestamos atenção. São grupos, digamos. Podemos ter uma amizade especial e estar com carinho. Como podemos buscar bons estados? A pessoa tem desejo espiritual ou não tem? Se a pessoa tem esse ponto no coração, tem que vir a nós. Pergunta: pode explicar sobre esse trabalho do Massar? Como funciona esta tela especial? O Massar trabalha assim, de maneira na qual não lhe dá a possibilidade à luz superior de entrar no ego por um lado, quer dizer, sustente-se em tsum do desejo. Além disto, Massar atua de pouco a pouco, desenvolve, adequa a qualidade de otorgamento aos mesmos desejos que já tenho, e cria a possibilidade da desconexão dos desejos anteriores para adquirir novos desejos, e assim trabalha o Massar. É esse elemento importante da alma, o crescimento espiritual. Como posso ser capaz de receber o que o cabalista me diz, no qual não existe dinheiro, trabalho? Isto não vai continuar muitos anos, certamente. Não estamos falando de trabalho, ou salário, relação entre as pessoas no mercado de trabalho. Simplesmente dizemos para onde a natureza vai nos empurrar, para entender o que vai acontecer daqui a alguns anos, qual o tipo de relacionamento interpessoal que vai acontecer nesse mundo. Chamei a todos esse último ano para perceber este mundo.
esses amigos de Chicago, Добра по пути мира disse и всего прочего. Что мне говорит, que podemos avançar pelo melhor caminho, por um caminho de paz, etc. Por que me respondiam? O que me diziam todos? да вы что? Como lhe ocorre? O que você pensa? Não há nenhuma possibilidade. Tudo que До голосования. realmente, antes das eleições americanas, inclusive menos, 2 semanas, uma semana antes da eleição americana, Каббалист должен рассказать, me escreveram dos Estados Unidos. Realmente, você como cabalista tem que falar de um futuro melhor e mostrar de como nós chegaremos nele. Você disse que há mais possibilidade, потому что я porque se realmente понимаю общий eu me refiro que sou um profeta neste tema, apenas quero dizer que entender as perspectivas gerais do mundo, desde este entendimento eu vejo que ele está próximo a isto. Ele se refere à questão da votação americana ter feito preferência ao Trump. эти обе Vejam este texto escrito em Triumph Post e no jornal Haaretz, no qual expressei que Trump estava mais próximo ao desejo geral americano e, portanto, ele iria ganhar. хорошо переводят, перепечатывают, хорошо. Но я Há também outras fontes traduzidas ao russo onde poderemos perceber que eu escrevi sobre isto. Em resumo, я не знал. não é que agora eu posso dizer sabia que Trump ia ganhar. Não sabia de fato, mas eu disse que esta pessoa vai em concordância com a natureza e que por isso seria preferível que o elegessem, porque ele vai nos levar pelo caminho de Arishena, pelo um caminho à meta, e Clinton iria nos levar a um caminho mau, guerra, etc. Это нам необходимо, это нам Oh my God. Então, este entendimento dessa tendência é o que nós temos que ter. E temos que explicar às pessoas, porque isso toca a todos. E esse é o trabalho espiritual que toca as pessoas que têm um ponto no coração, que querem encontrar o sentido na vida. E por isto, com essas pessoas, estudamos em separado. не очень много, но где-то в мире, я думаю, Soa estranho essa sua opinião, mas сколько их сегодня. para algumas sim, para outras não. Eu acredito que no mundo, se nós buscássemos bem, não sei, encontraríamos Сердце есть у каждого человека. centenas de pessoas com esse mesmo entendimento. Pergunta. Desde o início, nós dizemos que o ponto do coração existe em todas as pessoas, Rav. Certamente, o ponto do coração que se expressa, que se descobre, que a pessoa não é capaz de ir contra isto. Do fato de que cada pessoa tem por certo o seu ponto. O que é mais importante no trabalho espiritual da pessoa? Rav, o mais importante no trabalho espiritual da pessoa Группой é entender a conexão correta entre o estudo e o grupo. Rav, o guia e o criador. Исправление эгоизма. мы сначала его должны исправить, а потом, в мере исправления, он будет наполняться. Qual é a diferença entre o trabalho e a correção do ego? Antes de mais nada, temos que corrigir. Каббалист должен полностью участвовать Uma pergunta de praga: por que os cabalistas têm que trabalhar nesse mundo? в естественной O cabalista tem que participar de alguma forma completa em tudo o que é este mundo de fato. O cabalista é uma parte natural deste mundo e por isso tem que existir nesse sistema no qual estão todos inseridos, nesta mesma rede no qual todos nós estamos. Ele não pode fugir a isto. должен быть
быть вместе со всеми остальными. Ele não pode subir a montanha e ser como um asceta, afastado do público. Tem que estar com o resto das pessoas, com a família, filhos, ganhar dinheiro. Соответственно. Ну, так моя работа тогда... Você já tem um trabalho no qual trabalho como um guia, ou um guia como um educador. Temos perguntas diferentes, ao melhor podemos respondê-la rapidamente antes do encerramento da lição. Qual é o trabalho que a pessoa tem que fazer na época em que está nesta vida? Sair ao mundo superior. O Criador pode programar a pessoa a mentira, a avareza e ao ego? Claro. Aonde pode-se ler qual é o trabalho interno da pessoa? A verdade é que é um livro assim, se chama o livro de Shamati, que fala sobre o trabalho internalizado. O trabalho pode ser visto em Shamati. O livro está traduzido em vários idiomas. Para que e para quem vale a pena esforçar-se e trabalhar em uma atividade profissional? Não sei, para ganhar dinheiro, dar sustento à família, todo o restante das forças, desenvolver para o desenvolvimento espiritual. O que quer dizer viver na eternidade? O que é a eternidade? A eternidade é a falta de existência de limites. Perguntas. A pessoa tem que tomar em conta o componente espiritual nas relações de trabalho material, físico? Não. Se eu e você trabalhamos no mesmo escritório, por exemplo, a relação nossa é normal, carnal, não tem nada a ver com o mundo espiritual. Como em Kabbalah se relaciona com a pessoa que escreve poesia e música? Como a pessoa que escreve poesia e música? Que fazer com as pessoas? O que podemos fazer? O que vai acontecer com aquelas pessoas? O que vai acontecer com aquele mundo previsto de evolução só robótica? Vamos satisfazer nossos desejos de uma nova maneira. Nosso trabalho vai permanecer para poder criar uma conexão de rede correta. Somente nós mudamos o trabalho. Em lugar de trabalhar a terra, vai fazer todo tipo de trabalho. Vamos fazer trabalhos com a ajuda de máquinas, apenas isso, sem participação das pessoas nisto. Hoje em dia, os aviões viajam sem piloto praticamente, estão só no automático, os submarinos também. E também barcos hoje em dia vão navegando sozinho. Então, nós estamos já no mundo automatizado, bancos automatizados. Não se necessita pessoas para isto. Para que nós necessitamos disso, então? As pessoas são necessárias para um trabalho completamente diferente, precisamente para criar entre nós uma rede conectiva correta. E este é um trabalho muito difícil, viu? As pessoas vão fazer muitos esforços nesse sentido. A cultura, a música, a educação, tudo tem que estar dirigido a isto. Há muito trabalho a ser feito. A construção de um novo mundo perceptivo é uma vida completamente diferenciada. A construção de uma vida diferenciada. Se você se imagina, digamos, uma bola, uma esfera, um planeta paralelo à Terra, e que há que se lá para lá viajar e criar lá um mundo. Imagine como se fosse isso, adequado a essas novas normas. Então, teria um mundo novo. Um mundo regrado, diferenciadamente, um mundo com escritórios diferentes. Tudo vai ser diferente. Tenho um chefe ao qual não tenho apreço. Começo a aborrecer-me com ele. O que eu posso fazer?
quer dizer que você não o adequa ao Criador. Você tem que imaginar que o Criador está dentro do teu chefe, que te aborrece para que você possa educar-te com qualidades mais próximas à espiritualidade. E se você vai ao trabalho com prazer, isso não se toma como trabalho. O trabalho é quando você supera os desgostos da vida. Qual profissão é preferível escolher para a geração jovem? Tenho crianças pequenas. Creio que o melhor de tudo é a educação. A profissão de educador, porque tudo que está médicos, operadores de câmbio, tudo vai ser por meio de máquinas, exceto a educação das pessoas, porque aí realmente se necessita pessoa. Desejo tudo de bom para vocês. Temos hoje uma reunião mundial, Yeshivat Haverim. Desejo que participem, estejam mais conosco. Não há que se esperar a lição somente. Um abraço a todos. Até lá.